O encontro de mulheres dessa semana foi muito especial. Ao chegar, cada uma de nós foi recepcionada com uma mensagem linda e frases em um espelho sobre o tema do nosso encontro, autoestima. Para falar sobre esse assunto, contamos com a presença da psicóloga Letícia, que gentilmente nos ensinou muito sobre esse tema. Compartilhamos de uma dinâmica bem especial, rimos, nos emocionamos e oramos. Que tarde incrível Deus preparou para nós! Como é bom e agradável estar com as amigas que são amigas de Deus. Em todos os encontros somos curadas de feridas que até mesmo não imaginávamos ter. Feridas que nos impediam de avançar. Se você precisa desse suporte, procure uma de nossas amigas. Ela vai amar ser sua amiga também. Até eu postei ontem lá pra mim, ela fez Halloween. Ah, eu vi, lindo. Então, você trabalha, né? Você faz bordados. Sim, olha só. Pra você fazer bordado, você simplesmente pensou assim, eu vou começar a fazer bordado? Ou você teve que ter um processo para aprender? Não, eu tive um processo para aprender, mas eu tive muita vontade. Porque é algo que vem já lá da minha infância, né? De acompanhar uma pessoa da minha família que tinha esse dom e eu, apesar de tudo, eu achava que eu nunca ia trabalhar com isso. Mas uma necessidade, eu falei, é isso que eu posso usar para mim nesse momento. Olha só. E daí eu fui procurar, né, cursinho para fazer, para aprender. Estou desenvolvendo ainda estou no processo. Ainda está no processo, mas olha só a influência do ambiente, né? Tinha alguém na casa dela, ali da família dela que fazia. Então, olha só, a questão do bordado não é se eu for querer fazer um ponto, ou fazer um desenho, ou fazer alguma letra, alguma coisa, eu vou ter que saber como que funciona, que tipo de agulha, que tipo de fio, que tipo de tecido, né? A gente precisa saber disso para conseguir fazer um bom bordado. Se eu quero um bordado eletrônico, se eu quero um bordado manual, né? E aí uma coisa mais... Tem tudo isso. É o conhecimento que você precisa ter. Vocês percebem como, para a gente fazer algo, a gente precisa aprender aquilo? Por exemplo, eu sou psicóloga, eu precisei estudar para eu ser psicóloga, para eu poder estar hoje, por exemplo, aqui falando com vocês sobre isso. Um engenheiro, para ele construir uma casa, ele precisa estudar, ele precisa saber sobre engenharia. Agora, quando é que a gente aprende sobre a gente na nossa vida? Como que a gente quer administrar alguém que a gente nem conhece? Entende? A gente não é estimulado a nos entender, a nos compreender. Aí é muito normal que em momentos difíceis, às vezes, da nossa vida, a gente não sabe como lidar. A gente não sabe porque sente determinada coisa, a gente não sabe. Às vezes tem pessoas, nossa, por que comigo sempre acontece isso? Às vezes pode ser um padrão que você está fazendo de comportamento que você não tem consciência e que te leva sempre às mesmas respostas. Então, se a gente tem que estudar para a gente aprender a fazer algo, até uma receita, a gente precisa, eu vou fazer uma receita. Às vezes a gente pode fazer de cabeça, quem tem, né, mais tempo de experiência e às vezes até consegue acertar. Mas quem não tem, por exemplo, vai ter que ir, antigamente, nos livros de receita, hoje em dia tem internet, a gente precisa seguir ali, né, uma estrutura, a gente precisa entender. E sobre a gente não é ensinado a nos conhecer. Então, muitas vezes a gente não se conhece. Às vezes a gente conhece mais o outro, que a gente convive com ele, do que com a gente. Se for para dizer, nossa, que tipo de música você gosta? Qual que seria um hobby teu? O que você faz no momento de lazer? O que te deixa feliz? Às vezes a pessoa precisa ficar pensando para conseguir entender sobre aquilo. Tá. Então, pode falar. Vou só te interromper um pouquinho. E quando você tem uma certeza de quem você é, não chega a ser uma certeza, porque você foi abalado, né? Mas em um certo ponto você sabe quem você é. Eu sou, enfim, né? Dando um exemplo, eu sou extrovertida, sou muito influente, sou assim, enfim, né? Sei quem eu sou. Só que chega um ponto onde o ambiente que você está desfavorece aquilo e fala, não, você não é isso. E daí você chega a pensar, você fala, nossa, realmente, será que eu sou mesmo? Quem eu sempre achei que eu fui? E daí você começa a pensar, será mesmo que eu sou tudo isso? Você se questiona, né?
Então, por isso que realmente, gente, tem estudos, na verdade, os estudos científicos de hoje, todos eles mostram que o ambiente, ele é mais determinante do que a nossa genética. Sabe o que é isso? Então, se eu convivo com pessoas que são tóxicas, que me colocam para baixo e sempre estão ali reforçando que eu sou aquilo, eu começo a me questionar. Que foi, como que é seu nome? Tassi. Oi? Tassi. Que foi como a Tassi comentou. Eu começo, nossa, mas será que realmente eu sou essa pessoa? Ou então eu sempre fui uma pessoa extrovertida, alegre, sempre gostei de sair, me arrumar, dar risada. Você convive com uma pessoa e diz, nossa, como você é ridícula. Você quer ficar chamando atenção. Coloca uma melancia na cabeça uma vez, já quer chamar tanta atenção. Às vezes você começa a ficar, nossa, será que realmente eu tô exagerando? Você começa a questionar a sua própria existência, aquilo que você sempre acreditou. Mas quando a gente está bem com a gente, quando a gente está com a nossa autoestima regulada, o que acontece? A gente identifica que isso é um traço tóxico. E aí o que a gente faz? A gente se afasta, a gente sai desse relacionamento. Porque eu posso gostar da outra pessoa, mas eu nunca devo anular a mim pelo outro. Eu devo gostar mais de mim do que do outro nesse sentido. Porque senão eu começo a entrar num ciclo ali de violência psicológica e eu vou ficando e assim, eu vou me afundando. Porque eu tô sempre ouvindo aquilo que eu vou começando a acreditar realmente. Tanto que a gente vê muitas mulheres por aí que são extrovertidas, que são pessoas que gostam de sair, conversar. E às vezes, dependendo da situação, entra num relacionamento tóxico, num relacionamento abusivo, aquela pessoa começa a ficar, parece que dentro de uma bolha, assim. Ela vai parando de sair com os amigos, ela vai parando de conversar, ela vai, parece que, vivendo só pelo outro. Ah, outra coisa. Essa questão também, que abrange a dependência emocional, também tem essa parte de ser muito negativa. No qual sentido? Porque se eu não me gosto, se eu não confio em mim, se eu não me acho uma boa pessoa, né? Se eu tenho todas essas questões e eu não faço nada que me faça me sentir bem comigo, que seja um investimento para a minha vida, um hobby, um curso, algo que eu possa investir em mim. Se eu estou num relacionamento, eu tenho grande chance de me tornar uma pessoa dependente do outro. Porque eu só consigo ficar feliz na presença do outro. Eu só consigo fazer as coisas na presença do outro. Quando o outro não está perto de mim, o que eu faço? Eu me anulo. Então eu invisto só no relacionamento, eu invisto só no outro. E daí, às vezes, esse relacionamento começa a dar certo, então a pessoa mesmo pode ser uma pessoa tóxica, como eu dei exemplo anteriormente. E eu vou começando a aceitar ficar nesse relacionamento para eu não perder aquela pessoa, porque eu só existo na presença do outro. Sem o outro, parece que eu não sei quem eu sou. E eu vou aceitando, e aquilo vai me afundando cada vez mais. E normalmente, às vezes, quando a pessoa está dentro do relacionamento e ela vai se fechando, ela não consegue detectar esses sinais. A dependência emocional, ela começa com a autoestima baixa. Tá? Sim, com certeza. Se a pessoa tem autoestima, né, assim, boa, ela não vai ter tanta tendência a ser dependente emocional. Jamais. Né? Porque por mais que ela esteja num relacionamento com alguém, seja um relacionamento saudável, ela nunca vai deixar de fazer as coisas que fazem bem pra ela, entende? E ela vai impor limite no relacionamento. Então, assim, o fulano falou uma coisa ali pra mim, mas eu já vou me posicionar e eu já vou pôr limite. Então, essa pessoa já vai saber que eu não vou aceitar esse tipo de comportamento, entende? Então, essa pessoa ela vai se impor. Porque o que acontece? Quando a pessoa tem medo de perder o outro, ela não se impõe. Porque ela acha que se ela se impor, se ela se confrontar com a outra pessoa, a pessoa pode ficar brava com ela, a pessoa pode ir embora, ela pode perder a pessoa. Algo também que acontece bastante, que não é bem o tema, mas que acaba casando, vocês já ouviram falar do tratamento de silêncio? Não? Ninguém? Já? Que bom que você já. Eu digo porque ela foi minha paciente, não tô brincando. Então, o tratamento de silêncio é um tipo de manipulação emocional que às vezes a gente convive ou às vezes até a gente faz e não sabe que é um tipo de manipulação emocional. Que seria o quê? Vamos lá num exemplo conjugal novamente, né? Eu falo algo, por exemplo, fulano fez algo que me machucou e eu não gostei. Aí eu falo pra ele, viu, eu não gostei que você fez isso, eu não concordo com você. E se for uma pessoa ali que é
egoísta, uma pessoa que realmente tem traços tóxicos, o que essa pessoa pode fazer? Né? Pode, que é uma alternativa. Ela vai parar de falar com você, ela vai parar de te responder, você vai falar com ela vai ficar quieta, você vai mandar mensagem, ela não vai te responder, ela vai te ignorar, você vai ficar ali falando sozinha. Isso é o que a gente chama de tratamento de silêncio. A outra pessoa te pune por silêncio porque ela não gostou de algo que você fez. E daí o que acontece? Se a pessoa está com a autoestima baixa e ela tem medo de perder essa pessoa, o que ela começa a fazer? Ela começa a ir atrás, ela começa a pedir desculpa. Quando vê ela tá colocando, nossa, realmente, eu acho que eu não deveria ter falado isso pra você, me desculpa, eu fiz errado. Aí reforça o comportamento da pessoa que está fazendo esse tipo de agressão. Isso é um tipo de manipulação emocional também, porque o silêncio faz a gente sentir a rejeição, e o ser humano não gosta da rejeição, o nosso cérebro não gosta da rejeição. Então a gente morre de medo de ser rejeitado. Só que quando a gente não tá com a nossa autoestima boa, a gente vai ter mais esse medo ainda, entende? Porque quando eu tô bem comigo e alguém me rejeita, alguém não gosta de mim, ok, mas eu tenho outras pessoas que me amam, pessoas que são saudáveis para mim. Mas e quando eu tô num ciclo ali vicioso e às vezes eu tenho só essa pessoa perto de mim, eu morro de medo dessa pessoa me rejeitar e eu ficar sozinha. Então realmente a gente não gosta da rejeição, né? Tem algumas pessoas que têm até a ferida da rejeição, que seria se sentir rejeitado em algum momento da infância, por exemplo, às vezes situação ali dos pais, do pai, da mãe, às vezes o pai se separou da mãe, nunca mais veio ver a criança, uma ausência emocional, que às vezes nem sempre também é uma ausência física, né? Às vezes é uma ausência emocional também. Que nem eu tenho uma outra paciente minha que imaginou, ela mora com o pai dela e faz 5 anos que ela não conversa com o pai dela, que o pai dela não conversa com ela. Isso é uma ausência emocional, isso é uma ferida de rejeição. Mora na mesma casa, mas não tem contato, entende? Então, quanto mais a gente vai se conhecendo, que a gente vai aceitando às vezes as responsabilidades que a gente tem na vida, de estar permitindo determinadas situações, e que a gente pode sim fazer algo para melhorar, mais eu vou conseguindo ir agregando na minha saúde emocional. Que é normal também, junto com a autoestima baixa, a gente ter o que a gente chama de comorbidade. O que é comorbidade? É quando tem duas patologias, doenças juntas, né? Ter, por exemplo, ansiedade. A pessoa com baixa autoestima normalmente tem muita ansiedade. Daí é isso que eu falei, ela começa a ficar pensando o que os outros pensam sobre ela, ela cria situações, acredita nisso, e como eu falei, pensamentos não são realidades. Então a gente tem que questionar os nossos pensamentos, a gente tem que pensar, não, mas realmente, faz sentido isso que eu estou pensando? Só faz sentido se eu tiver alguma crença ou alguma evidência, na verdade, que seja real. Ou seja, eu acho que ela está falando de mim. Eu só vou ter certeza que ela está falando de mim se eu ouvir ela falando mal de mim. Mas se ela estiver me olhando, eu vou saber que ela vai estar pensando algo ruim em mim? Mas se eu não estiver bem comigo, eu interpreto, eu distorço a realidade ao meu redor, entende? Às vezes a pessoa tá olhando, mas ela tá lá em outro lugar. Tá lá longe, exatamente. E às vezes também tá olhando porque achou a gente bonita, mas pode perceber como isso eu penso pior. Tá me olhando porque me achou ridícula. A minha roupa, o meu cabelo tá esquisito, ninguém nem tá reparando, né? Mas engraçado que a gente nunca pensa isso, a pessoa me achou bonita, né? Não, a gente pensa sempre no pior. Até porque um pouco na nossa sociedade a gente tem isso, né? Nossa, se eu falar as coisas boas minhas, eu vou estar me achando, vou ser arrogante, eu vou parecer uma pessoa metida. Mas não, gente. A gente tem que sim se valorizar. Se eu não me valorizo, como que eu vou esperar que o outro me valorize? Se eu não me amo, como que eu vou permitir que alguém me ame? Não tem como. A gente precisa se amar primeiro. O que a gente pode fazer para começar a mudar isso, né? Assim, pela gente. Na prática, né? Na prática. Começar, primeiramente. Eu lembro quando eu falei do meu corpo, né? É só você ir pra academia, né? Vai pra academia, tá um zoé. A gente pode fazer coisas, né? Que vai mudar né, a forma que a gente se vê, né? Exato. E daí, às vezes, essa parte da academia, é muito comum as pessoas pensarem assim, mas eu vou lá, as pessoas vão ficar me olhando. Na academia só tem gente com corpão. Na academia só tem gente assim, né? E a pessoa foge da academia. Gente, olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês que parece pesado, primeiramente, mas vocês já vão entender o que eu quero dizer pra vocês.
bem no fundo, as pessoas não estão nem aí pra gente. Cada um tá cuidando do seu corre, cada um tá ali, tá indo treinar correndo, porque logo tem que ir pro trabalho, tem que pegar o filho, tem que pegar a esposa, sabe? As pessoas estão cuidando delas, elas estão tirando tempo pra elas, só que a gente às vezes fica pensando que todo mundo tá prestando atenção na gente. Eu lembro que já teve paciente meu que falou, nossa, mas se eu ficar fazendo exercício e as pessoas olharem, eu tenho a sensação que eu tô fazendo errado e as pessoas estão tirando sarro de mim. Quem que vai ficar olhando pro peso que o ciclano e que o fulano coloca na academia? O exercício. Vocês vezes nem o personal tá vendo que o aluno tá fazendo errado, tá tirar pra você tá se achando. E olha que ele é pago pra isso, pra estar aí pra você. Então, é coisas que a nossa mente inventa pra gente, a gente começa a acreditar e a gente começa a, eu não vou, porque ai que vergonha, ai que isso, ai que aquilo. E daí mais uma vez pensando mais no outro do que na gente. Mas o que a gente pode fazer, né? Primeiramente, é começar a pensar no que você está fazendo no seu dia a dia, o que você tem na sua rotina que está agregando algo a você. Que tempo que vocês têm de qualidade com vocês mesmos? Que tempo que vocês têm de pausas? Que tempo que vocês têm para escutar uma música que vocês gostam? Para fazer alguma coisa que vocês gostam? É a gente começar a detectar essas coisas na nossa rotina. Pessoal, a atividade física, ele é um dos maiores aliados para a nossa saúde mental. Eu sei, tem gente é chato, eu entendo, mas é no começo. Porque o que acontece na atividade física? Além de você liberar várias químicas do nosso cérebro que fazem a gente se sentir bem, você vai tendo uma resposta com o tempo física também. Você vai começando a ter um corpo, às vezes, ali da maneira que você gosta, às vezes você vai ganhar, dependendo se for musculação, você ganha peso, você ganha mais forma. Se for para perder o peso, você perde também. É a consequência também que vai te fazer bem. Então, por exemplo, ter uma prática de atividade física pode ser qualquer coisa. Pode ser academia, pode ser vôlei, pode ser caminhada, pode ser corrida, pode ser futebol, pode ser qualquer coisa. Mas fazer atividade física, isso é muito importante. O nosso cérebro precisa disso, tá? Ter uma rotina de autocuidado. Todos os dias, separar. Mas eu tenho tempo, 5 minutos que seja, para você fazer algo por você. Para, respira, sinta, nossa, o que eu estou sentindo agora? Como que está o meu corpo? Eu estou ansiosa, eu estou preocupada, eu estou feliz? Quando que a gente faz isso no nosso dia a dia? A gente parece que só está ali correndo contra o tempo. Ele passa 1 dia, 2 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 5 dias. Um mês, um mês e a gente não vê, né? Exatamente, óbvio, né? Que nem a questão das crianças que a gente tá falando do bebê passa. Então, ter uma rotina de autocuidado, atividade física, se impor nas situações que te fazem se sentir ali invalidado, humilhado, impor limites nos relacionamentos. Se alguém está ali fazendo mal para você, está te colocando para baixo, se afaste dessa pessoa. É triste falar isso, gente. É triste falar isso, mas às vezes a gente tem na nossa família, próximos mesmo, pai, mãe, pessoas que são narcisistas. Vocês já ouviram falar isso? Gente, é terrível. Eu tenho na minha família, minha tia. Ela consegue deixar a gente lá embaixo. Isso. É impressionante. Exatamente. É triste Às demais. vezes você, sabe, foi bom você falar que assim, eu pensei, foi eu me vi na desculpa se eu chorar. Não, é um espaço para isso. Pode falar depois eu Não precisa pedir desculpa. Outra coisa, a gente às vezes aprende a invalidar nossas emoções como se chorar fosse uma coisa errada. Vocês já perceberam? Gente, chorar é uma expressão do ser humano. Quando criança. Ai, de chorar. Engula esse choro. Engula esse choro. Que feio. Ai, que feio. Antes de eu sair do SUS, a gente fazia umas palestras nas escolas e com os menorzinhos a gente falava sobre emoções, né? E daí a gente chegava nessa parte do choro, aquela máxima, homem não chora. Gente, era uma graça. Quando a gente perguntava pra eles, alguém já ouviu falar que homem não chora? Até as menininhas erguiam a mão. Titiquinha. Então parem pra analisar como isso vai sendo ali colocado na nossa cabeça. Nossa, chorar é errado, chorar não pode. Ou então tem alguém chorando automaticamente. Eu sou psicóloga, eu já me peguei fazendo isso. Ai, mas não chore, calma. Gente, qual é o problema da pessoa chorar? Gente, eu sou É chorona, importante pelo amor de chorar, Deus. né? Eu
chorar. Eu tô chorando, eu já tô chorando. Eu choro, eu dou risada, eu choro, tudo ao mesmo tempo. Todas as emoções, Todas as emoções. E tipo, por exemplo, a gente que sofreu tipo, esses ataques desde a infância, se a gente não tratar, a gente vai fazendo a mesma coisa, é hereditário? A gente vai passando da gente. Pessoas falam. Isso, exatamente. Na verdade, assim, é mais o teu comportamento que pode gerar isso para os seus filhos do que a tua parte genética. Por exemplo, tem algo que daí é um pouco mais específico que a gente chama de epigenética. O que é esse nome esquisito? É a capacidade que o nosso cérebro tem de ir se moldando. Então, por exemplo, a minha família toda foi sedentária a vida toda. Mas eu sou uma pessoa muito ativa, eu sempre estou fazendo atividade física, eu cuido da minha alimentação, Eu atribuo isso na minha genética. Aí pode ser que o meu filho já nasça com mais facilidade para gostar disso, entende? Então pode ser nesse sentido, isso que você me perguntou, porque de tanto você se sentir assim, ou às vezes na gestação, né, a gente passa por situações ali que a gente se sente rejeitada, se sente invalidada, pode sim contribuir. Mas eu falo que o ambiente é muito mais reforçador. Porque às vezes a gente não percebe, mas a gente passa para os nossos filhos. Por exemplo, pare de chorar, que feio, o que os outros vão pensar de você? Você está mais preocupado com o que os outros vão pensar do que com o sofrimento do teu filho, entende? E a gente faz isso sem perceber muitas vezes. Nossa, para ser bonito você não pode chorar. Ou nossa, para as pessoas gostarem de você, você tem que ser bonzinho. Claro, ser bonzinho é uma qualidade, sim. Só que você tem que cuidar para não ensinar essa criança a invalidar as emoções dela só para ela ser aceita pelas pessoas e para as pessoas gostarem ou acharem ela bonita, entende? E daí ela cresce com esse pensamento, nossa, eu tenho que dizer sim para tudo, eu tenho que ser legal, eu tenho que ser querido, porque senão as pessoas vão me achar feia, as pessoas vão gostar de mim. Olha só eu mesma exemplo da minha família, eu sei que a minha avó não fazia por mal, mas ela fazia. Quando eu era criança, às vezes eu não queria comer no horário do almoço, ela dizia o que pra mim? Se você não comer tudo, você vai ser feia. Mas de novo na cabeça de uma criança, gente. Claro que eu só entendi isso depois que eu virei psicóloga, né? Mas hoje eu fico pensando, meu Deus, olha só, né? Você vai ser feia, tá me estimulando a comer. Ou seja, tem que comer pra ser bonita. Parece bobagem, mas sabia que isso... Claro, ainda bem que eu não convivia com ela. Ela morava em outra cidade, eu via ela tipo a cada 2 semanas. Mas num ambiente que você ouve isso todo dia, você pode crescer e gerar ali um transtorno alimentar em você, uma compulsão, porque você associa o comer muito, mesmo sem vontade, com algo bom, com alguma recompensa. O nosso cérebro ele sempre busca recompensa, entende? Então a comida é a forma de eu sentir prazer. Daí eu como, porque a comida realmente ela libera dopamina no nosso cérebro, que é uma química do bem-estar. Por isso que às vezes tem pessoas que têm vícios, né? A compulsão alimentar e tudo mais. Mas assim, isso que você falou pra mim, realmente a gente às vezes acaba passando sem perceber. Entende? Tipo assim, até porque se a gente não tratar a nossa maneira, tipo, o que a gente passou, a gente vai acabar agindo da mesma forma. Isso, repete. Exato. Repete os padrões, porque a referência de mãe, pai ou cuidador, seja quem for que eu tive, foi aquela pessoa. Você tem que ser forte, você tem que, né, você vai conseguir, tem que ir lá e fazer bem feito. Exatamente. Então, é muito importante a gente perceber esses traços da gente, pra gente mudar com os nossos filhos, quem tem filho aí, pra gente quebrar esse padrão. A partir de agora, o padrão que o meu filho vai ter, e que se possivelmente ele ter filho no futuro, ele vai ter também, o filho dele vai ser outro. A gente pode quebrar padrões de gerações passadas. Enquanto a... Posso falar agora? Pode. A questão assim, eu sempre estava me questionando isso. Sempre foi o pessoal pra cima e de repente agora assim, sabe? Não gostar assim de me relacionar, sabe? Essas coisas assim querer fazer um casulo e se esconder para evitar problemas, tá entendendo? E foi agora que você está tendo mais contato com ela? Faz bastante tempo que a gente mora no mesmo terreno, né? Porque a minha mãe, tem a casa da minha mãe na frente, da minha tia na minha frente e a minha no fundo. Aí, tipo assim, eu sempre fui de cantar, de sempre estar animada, sabe? Fazendo alguma coisa, cantando, ouvindo louvor e tudo. Agora, nem isso eu consigo fazer, para evitar, sabe? Tipo assim, ela consegue, sabe? Por exemplo, você coloca uma blusa vermelha. Ela mora aqui do lado? Ela mora na frente da minha porta. E daí, tipo assim, ela consegue chegar e dizer assim, mas que ridículo. Pra você ter uma ideia, se você tá gorda, ela diz que você tá magra. Se você tá magra, você tá gorda. Você tá entendendo? Tipo assim, ela não sei, sabe? Tóxica totalmente. É narcisista, sabe?
Então, às vezes, aos domingos a gente se reúne. Mas a em pessoa família. que é assim, ela sabe que ela tem um transtorno ou ela age assim porque sei lá, Depende. ela faz de maldade? Normalmente a pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, ela pode saber, mas aquilo não impacta ela, entende? Porque assim, o que é uma pessoa narcisista? É um transtorno de personalidade, é uma doença, e não tem cura. Não adianta. Até terapia com essas pessoas são muito difíceis. Porque quando elas procuram ajuda, quando elas procuram alguma coisa, normalmente é para elas se beneficiar e ganhar algo em troca disso. E rir da Elas não situação. aceitam, né? Jamais vai aceitar. E a pessoa ri da situação. Eles não Né? aceitam, Não eles são... aceitam. Eu já cheguei a pensar que a pessoa gostava de ser assim. Não, eles não Não O aceitam. narcisista, na verdade, para ele, assim, ele é o mais precisa fazer um outro importante. Exato, Uma o outra centro das também, atenções. né? Isso. Importa ele, ninguém mais à volta importa. As pessoas devem, é como se as pessoas devessem favor para eles o tempo Exatamente. todo. E às vezes, Entendeu? dentro das outras pessoas, acha que é ela que tem razão, né? E isso é por causa que ele manipula. O narcisista, ele tem uma artimanha de conseguir manipular as pessoas muito fáceis. Normalmente, a pessoa narcisista, ela é vista para fora de casa como uma pessoa gentil, uma pessoa boa, uma pessoa legal, uma pessoa que, nossa, ajuda um monte de gente, entende? Mas dentro de casa, ele não é essa pessoa. Entende? E é um transtorno mesmo, pessoal. E pode ser tanto uma pessoa que tem um transtorno mesmo de personalidade, narcisista, que é um transtorno de personalidade, tá? Como pode ser que uma pessoa tenha traços desse transtorno. Que não vai ser o transtorno total, mas tenha traços. Eu já ouvi falar que todo mundo tem um pouco de uns traços narcisistas, será que é verdade? Assim, existe ali uma medida que é saudável, né? Eu pensar em mim, por exemplo, eu me colocar em primeiro lugar. Então, nesse sentido, sim, né? Mas a partir do momento que eu preciso anular o outro para eu me sentir bem, eu tenho que pisar no outro, eu tenho que ver o outro mal para eu me sentir bem, já não tá mais saudável. Só que olha que curioso, normalmente as pessoas que desenvolvem esse transtorno são pessoas que sofreram muito na infância. E é desenvolvido isso. Desenvolvido. Isso desenvolve. É um mecanismo de defesa do cérebro. É por conta da infância, É né? um mecanismo de defesa do cérebro. Ele é como se ele se desenvolvesse de uma forma diferente. E o relacionamento desse tipo de pessoa, geralmente, com a família não é boa. Normalmente não é bom. Pai, Mães narcisistas, normalmente, não é uma regra, mas normalmente, se ela tem, por exemplo, 3 filhos, 2 homens e uma mulher, ela vai ter um que vai ser o preferido dela. E normalmente é o homem, porque a mulher, ela compete com a mulher. Entende? Então vai ter um que, meu Deus, ela vai fazer tudo. E essa pessoa, ela precisa ter o que a gente chama de bode expiatório. O que é o bode expiatório? É alguém que reforce ela o tempo todo. A pessoa ali que faz tudo que ela quer, a pessoa ali que tá sempre pronta para ela, sabe? O narcisista, ele não sobrevive sem validação. Ele precisa de validação o tempo todo. Ele precisa se sentir um rei o tempo todo. Ele precisa se sentir superior. Porque se ele colocar numa igualdade com os outros, ele se perde. Porque, como eu falei, é um mecanismo de defesa. Então, o cérebro dele se desenvolveu de uma forma, porque às vezes ele sofreu. Aí, bom, se eu me colocar como o melhor de tudo e de todos, eu não vou sofrer mais, entende? E a personalidade daquela pessoa vai se formando daquele jeito. Ou então excesso de proteção, excesso de baixa tolerância à frustração, aquela mãe ou pai que não expõe a criança à frustração pra nada, sempre nunca responsabiliza a criança quando a criança faz uma coisa errada, também pode ser um fator de risco. Mas assim, principalmente quem é filho de narcisista, assim, filho ou filha, é quase que um brinde ter a autoestima baixa, por causa que foi criado naquele ambiente que sempre foi ali invalidado, sabe? Bom, pra gente ir se caminhando, senão a gente vai passar muito tempo, eu coloquei uma dinâmica, eu quero fazer uma dinâmica com vocês, rapidinha, tá? Bem legal. E daí depois dessa dinâmica eu quero conversar um pouquinho sobre a dinâmica, e daí eu quero finalizar com uma meditação bem gostosa pra gente parar, pra gente se ouvir um pouquinho, coisa que muitas vezes a gente não faz, tá? Essa dinâmica pode ser que algumas de vocês já fizeram, é uma dinâmica bem simplesinha, assim, que ela é bem comum de ser feita. Lembra que eu falei agora há pouco que normalmente a gente consegue perceber os lados ruins da gente, o que é negativo, o que não é
legal, né? O ponto forte da gente, às vezes a gente não consegue perceber. E quando alguém fala, a gente fica, nossa, mas eu não percebi às vezes, ou eu não valorizava esse ponto. Então, como que é essa dinâmica? Ela se chama das costas. Eu vou pegar esse post-it, eu vou distribuir um para cada um de vocês, uma de vocês, e vocês vão colar, pode ser por ordem, né? Nas costas de uma da outra e vão escrever um ponto que vocês percebem de qualidade dessa pessoa, um ponto forte e positivo que essa pessoa tem. Aí depois disso ser feito, a pessoa vai se sentar e vai tirar e vai ver, e daí vai dizer se já percebeu aquilo, se nunca tinha percebido, tá bom? Alguma dúvida?